tem mais coisa aí, né, Simone? O Chandra e o Shukra na Bhava 3 de Shinra, com aspecto de Rahu e Shani. Em Shinra indica que se expressa de forma apaixonada, maternal e afetiva, despertando a empatia nos outros, mas exerce isso como uma forma de controle, de buscar reconhecimento e poder. Chandra traz muita inteligência e força mental para liderar, mas também os desejos do próprio ego. O aspecto de Shani o faz se sentir por vezes melancólico ou depressivo, e Rahu traz muitas oscilações mentais, deturpando sua percepção da realidade e acaba exacerbando as questões emocionais em prol dos próprios interesses, podendo usar de manipulação em busca de aceitação. Sendo Chandra o regente natural da Bhava 4, estando na 3, faz com que a Bhava 3 se torne a 12ª, em relação à Bhava da família, reforçando que o sentimento de perda da mãe e do afeto da mãe e do pai fosse sentido. Shukra aflito traz problemas com mulheres, como mostra seus comentários considerados machistas e por vezes polêmicos em relação à próxima sucessora, ser uma mulher, onde diz que aprovaria se ela fosse atraente. Uma coisa que é importante, nosso objetivo aqui na análise é justamente fazer as pessoas perceberem que não interessa o nível de autoridade, de celebridade, de fama ou de riqueza ou poder que a pessoa possa adquirir nesse mundo. A pessoa vai continuar sendo humana, ou seja, a pessoa vai ter emoções, vai ter sentimentos, vai ter desejos, vai ter sentidos, mesmo que a pessoa seja um ícone de sagrado, de beleza, de realeza, não interessa o que seja, que a pessoa seja imaculada, intocável, mas na verdade isso não é verdade, é uma criação da nossa mente, a gente querer idolatrar as pessoas, é a natureza do ser humano, é querer heróis, pessoas que sejam perfeitas, a gente idolatrar. Essa é a nossa tendência, porque nós seres humanos fomos criados assim, resolveram que a gente com essa questão de querer alcançar uma coisa superior. Mas a questão aí, por exemplo, aqui mesmo no programa, tem mapas de avataras aqui. Quando qualquer tipo de entidade vem para esse planeta, diz que existe essa condição de a pessoa aceitar karma. Ou seja, a pessoa não pode nascer aqui e não ter um mapa. Ou ainda, a pessoa vem aqui e é forçosamente obrigada a aceitar as leis da natureza. É um lugar onde você nasce e você tem que morrer. Não tem como, né? Você vai ser influenciado pelo sol, pela lua, né, pela água, pelo vento, pelo fogo, né? Então não tem como. Então, os budistas que perdoem a gente, mas a gente não está realmente vendo do ponto de vista religioso, institucional, mas nós estamos vendo do ponto de vista científico relacionado com a questão astrológica, tá certo? Então não se trata realmente de críticas, mas sim de uma análise científica e técnica. Eu acho que é bom explicar, né, Simone? Acho que vai acabar desmistificando muita coisa que a gente conhece como uma personalidade pública das celebridades que a gente analisa, né? Perfeito. Mas você sabe, Simone, que às vezes as pessoas criam uma imagem, depois não conseguem apagar aquilo. É muito difícil, mesmo porque às vezes você pode ter tido algum tipo de evento, algum tipo de fato relevante que tem relação com aquela pessoa, você pode ter ficado emocionado, ter tido algum tipo de epifania assistindo alguma coisa dessa pessoa, e aí você começa a endeusar. Isso é bastante comum acontecer. E a partir daquele momento você não consegue mais enxergar de outra forma, você não consegue mais humanizar. Fica num outro nível, né? Num nível divino. E aí que as coisas começam a se complicar. Então, eu acho que é bom deixar esse adendo, né? Deixar essa explicação que absolutamente não é pessoal. Na verdade, o que nós estamos vendo é os resultados do mapa. Nós estamos vendo possíveis resultados que ocorrem quando os planetas estão nessas posições. Só para deixar claro. O Guru retrógrado na Bhava 5 de Tula, com aspecto de Ketu, traz uma inteligência e consciência amplificadas, e o faz buscar harmonia e paz para aqueles que se sentem injustiçados, como reflexo do próprio sentimento interno que carrega. O aspecto de Ketu como Papagraha indica que a pureza e altruísmo de Guru podem ser contaminados pelos próprios interesses, como indica seu regente Shukra na Bhava 3, mal posicionado. Guru também forma o Karaka Bhavanasa, que pode afetar alguns dos Karakas de Guru. E sendo regente da Bhava 10 de Mina, recebendo o aspecto de Mangal, o faz ter consciência dos problemas e sofrimentos das pessoas, além de ser ótimo em ensinar e aconselhar,
indica que é sonhador e sentimentalista na forma de agir e muitas vezes se torna hipersensível ou se deixa incendiar pela raiva. Essa posição de guru não propicia filhos, ainda mais com aspecto de Ketu, e sendo regente da Bhava 7 com Rahu, o faz se relacionar de forma muito autossuficiente, quebrando tabus e regras, além de relacionamentos com o estrangeiro. Está exilado desde 1959 na Índia, para fugir das rebeliões que teve do partido chinês. Tem uma coisa, viu, Simone, que é importante comentar, que é o seguinte: se a gente olhar aquele PDF número 3, lá, o PDF das Bhavas, em relação à quinta bhava dele, a quinta casa aqui, olhando naquele PDF, ela é justamente a casa da inteligência, a casa da consciência e tudo mais. Mas naquele outro PDF número 5, que é o da palavra dos grahas, dos planetas, esse planeta aqui, que é o Guru, que é o Júpiter, como a Simone disse, além de ele estar numa posição Shakta, que é retrógrado, porque todo planeta que estivesse com essa letra R do lado aqui, estaria em movimento retrógrado, tanto quanto o Shani, porque eles estão justamente, um está na quinta e outro está na nona posição a partir de Surya, né, o que coloca esses planetas realmente numa posição Shakta. Mas a questão central é de que no PDF5, o Guru, esse aqui que está com 20 graus e 30 na quinta, ele representa o mestre, ele representa a prosperidade, ele representa o professor da religião. Quer dizer que a pessoa então teria o mestre da religião na quinta casa, da casa da inteligência. Então ele teria realmente uma mente, uma consciência bastante religiosa, já que esse planeta representa a religião. Só que a Simone comentou agora de um termo, ela usou uma terminologia conhecida como Karakabhavanasya. Significa o quê? Que toda bhava, né, toda casa tem karakas, ou seja, tem assuntos que ele rege e que eventualmente pode ser que aconteça de um graha, um planeta, ocupar uma casa cuja aquela casa já tem os assuntos que são regidos por aquela casa coincidem com os assuntos que aquele planeta que está ocupando também tem. Quer dizer que existe uma espécie de sobreposição de karakas, ou seja, uma sobreposição de assuntos. Então, quando ocorre esse fenômeno, existe um desgaste. As escrituras dizem que isso pode destruir o karaka, ou seja, isso pode acabar pervertendo, né, tornando o karaka do planeta e da bhava maléfico, né, ou seja, pode gerar resultados ruins. Um dos resultados, como a Simone disse, é justamente de que a quinta casa é conhecida como Putra. Putra, na verdade, significa criança ou então, eventualmente, com filhos. Então, portanto, um dos karakas que foi destruído é justamente o karaka de filhos. Seria uma evidência. Mas nós vimos outras evidências, por exemplo, como o fato de o regente da quinta, porque aqui já haveria o Karakabhavanasya relacionado com a posição, a ocupação do Guru na quinta, ou seja, o Guru, ele é um Graha Karaka para a quinta casa, justamente por causa dessa questão da espiritualidade, e que o regente da quinta casa, que é o Shukra, ou seja, o Vênus, também está sendo impactado por dois planetas que são maléficos. Então quer dizer que isso prejudica bastante, mais ainda, o assunto relacionado a filhos, porque já seria uma segunda evidência. Então isso realmente tornaria a situação um pouco mais difícil de ser obtida, justamente porque existem duas evidências que confirmam que a quinta casa estaria prejudicada em relação a um determinado assunto, que nesse caso foi o filho. Agora, pode acontecer vários tipos de situações, dependendo se planetas ocuparem bhavas que ele não se sente muito confortável, que é o caso, por exemplo, de que a Simone também comentou, do Mangal, ou seja, Marte na quarta casa. Essa posição é uma das posições mais adversas que existem para esse planeta ficar, uma das posições mais complicadas que existem para ele ficar, é justamente onde ele está no mapa do Dalai. Então isso confirma, porque se você olhar naquele PDF número 5, você vai ver que esse planeta representa a raiva, a agressividade, a violência. E como aqui é a casa da família, então não há dúvida nenhuma de que houve esse ambiente de agressividade e atrito no ambiente familiar. Então você vê que é uma questão de juntar 2 mais 2, e aí vai realmente aparecendo a realidade da pessoa, né? Porque na verdade isso daqui é uma espécie de programa que precisa funcionar, ou seja, ele precisa se manifestar, não tem como escapar desse programa, porque esse programa representa o karma, não é verdade?